23 de maio, dia de São Juliano. Há nomes que, em determinadas épocas e lugares, foram moda. Entre estes está certamente o nome de Juliano, que nos primeiros séculos do cristianismo foi honrado por 40 santos, entre os quais 32 mártires. Todavia, não há entre eles personalidades que marcassem a história de tal modo que existisse um certo embaraço na escolha deles pela escassez de notícias. Este motivo nos leva a fazer rápida alusão aos principais santos com o nome Juliano, a fim de satisfazer a legítima curiosidade de quem leva este nome. Hoje, o martirológio comemora em São Juliano Mártir Conquiciano e Lúcio, na África, por ocasião da invasão dos vândalos no século V. Há mais um São Juliano nascido em Brionde, na França, e comemorado no dia 28 de agosto. Era oficial do exército romano no tempo do imperador Diocleciano, quando este imperador, em 302, decretou a perseguição contra a igreja. Juliano recusou-se determinantemente a adorar os ídolos. No primeiro momento, ocultou-se em um lugar ermo, conforme o conselho de Jesus: se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Descoberto, foi levado ao tribunal, onde confessou heroicamente sua fé. Condenado à decapitação, alcançou o prêmio eterno. No lugar de seu martírio, foi elevado a uma basílica que lhe perpetuou a memória. O São Juliano, que alcançou maior popularidade na história, em redor do qual foram tecidas numerosas lendas, foi Juliano, o Hospedeiro, cuja festa é celebrada em datas diversas, conforme as tradições dos lugares. Falando dele, no dia 9 de janeiro, o martirológio diz natural de Antioquia, da Síria, casado com Basilissa, com a qual, porém, viveu na perfeita castidade. Ele tinha transformado sua casa em hospedaria em favor dos pobres e, sobretudo, dos perseguidos por causa da fé. De fato, vigorava em seu tempo a perseguição de Diocleciano, em 305, e o clima de terror por toda parte. Mas Juliano, a despeito dos perigos, continuava sua obra assistencial até que, descoberta a sua condição cristã, foi levado ao tribunal, processado, torturado e condenado a ser decapitado por volta do ano 308. A esposa, Basilissa, tinha falecido santamente pouco antes. Sobre estes dados históricos, a fantasia popular teceu não poucas lendas, que se difundiram largamente na Idade Média, influenciando a vários artistas e escritores. Uma majestosa catedral na França, construída no século XIII, imortalizou a memória de São Juliano em seus vitrais. Grandes cidades na Europa o escolheram como padroeiro, e os viajantes e hospedeiros o invocam como protetor. Além de santos mártires, citamos também um monge beneditino que viveu no século XV, em Palermo, na Itália, e honrou com exímia santidade o nome de Juliano, impondo-se a admiração de todos pelo seu alto saber, virtudes e ação apostólica. Várias vezes foi solicitado pelo rei Afonso a desempenhar dedicadas missões junto ao grande sultão de Tunis, cujos soldados vasculhavam o mar Mediterrâneo, caçando navios e fazendo escravos cristãos. Por 5 vezes, cruzou o mar como mediador junto ao prepotente sultão, conseguindo a libertação de numerosos escravos e certa mitigação nos bélicos projetos. O próprio sultão foi tomado de admiração por este homem que definiu: amigo da fé, digno cristão e eremita amante da oração. Foi também promotor em Palermo de numerosas obras caritativas, inclusive na fundação de um hospital para os pobres.
Faleceu por volta do ano 1455, pranteado e amado por todo o povo de Palermo. São Juliano, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.